Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja o árbitro em seu coração. Mais uma vez aqui estamos para a gente prosseguir conversando sobre os heróis da fé, aquele hino, o capítulo que é um verdadeiro hino à fé, uma celebração à fé dos irmãos do passado. Mas, na verdade, não é uma mera celebração à fé vitoriosa dos irmãos do passado, mas uma celebração à onipotência, à soberania, à fidelidade e à bondade de Deus em cumprir as suas promessas e demonstrar que a confiança dos seus servos não é em vão, não é infundada, mas certamente triunfará, porque Deus mesmo conduzirá a bom termo as promessas feitas aos seus servos. Hoje nós vamos ler ainda em Hebreus 11, os versos 17 até o verso 22, que diz assim: pela fé Abraão aqui mais uma vez, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoa a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, ou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta leitura tão preciosa. E ela é preciosa porque é a tua palavra, a revelação que o Senhor nos faz de fatos passados que demonstram que realmente o Senhor é Deus poderoso para cumprir as promessas e que a fé do cristão em ti não é em vão, mas tem fundamento, as promessas do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abençoe a todos que ouvirão tua palavra e que seus corações sejam edificados, fortalecidos na fé nesses dias difíceis. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, aqui estamos mais uma vez, um relato, um enredo que começa pela fé. É assim, precisamos crer em Deus e saber que Ele é verdadeiro, é fiel. Pela fé, Abraão. A fé de Abraão teve um momento em que foi profundamente testada, provada e, por fim, aprovada. Foi quando Deus pediu a Abraão que oferecesse em holocausto, em sacrifício, o seu filho, seu único filho. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Mas espera aí, Abraão só teve um filho? Isaque? Não, claro que não. Ismael foi, na verdade, o primogênito de Abraão, mas foi com Agar. Mas Isaque foi, de fato, o único filho da promessa de Deus. Ismael foi filho, mas do apressamento de Sara, da precipitação humana. Agora, Isaque, sim, foi o filho único de Abraão, segundo as promessas de Deus. Claro que Ismael era filho de Abraão, por meio de uma serva egípcia. Mas Isaque não só foi filho, de fato, de Sara, do ventre de Sara,
mas foi o filho da promessa, foi o que Deus havia prometido. Foi um milagre de Deus para assegurar que Deus abençoaria o mundo inteiro por meio do descendente de Abraão. Isaac, Jacó, Judá, Davi, Jesus Cristo, que é o foco de Deus, o alvo de Deus, a meta de Deus era trazer Jesus Cristo através dessas famílias da fé. Então, pela fé, Abraão, quando ofereceu Isaac, estava mesmo pronto para sacrificar. Ele decidiu, bem, Deus deu, Deus pede de volta. Eu vou brigar, reclamar com Deus? Não, Deus sabe o que está fazendo. Ele me prometeu que abençoaria o mundo por meio de Isaac. Então ninguém mais apropriado, ninguém é mais poderoso do que Deus para, depois que eu oferecer ele sacrifício, Deus ressuscitá-lo. E aqui diz assim, não é? E prosseguindo, acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamado a tua descendência, porque, olha o verso 19, que interessante, considerou que Deus era poderoso, e Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso para fazer infinitamente mais, inclusive, do que aquilo que pedimos ou pensamos. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Olha aí, Abraão era um homem que cria na ressurreição. Quem não crê na ressurreição não tem esperança. E a verdade é que o homem nasce, cresce, vive e morre, mas não acaba aí, prossegue. E um dia virá a ressurreição para a vergonha, o desprezo eterno, mas também a ressurreição para a bem-aventurança, a felicidade eterna, que será contemplada a todos aqueles que creem na pessoa bendita de Jesus, que creem nas promessas singulares de Deus. Então, queridos, Abraão viu Isaac ressuscitar com os olhos da fé. Alguns estudiosos entendem que pode ser comparado ao que Deus fez. Deu seu Filho unigênito. Olha João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o verso 20 comigo. Pela fé, igualmente. Pela fé, da mesma forma, Isaac era um homem de fé também. Isaac, filho de Abraão. Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Independente das circunstâncias, o que importava era a confiança de Isaac nas promessas de Deus. E Deus já havia dito e decidido aquele por meio de quem se cumpriria as promessas feitas a Abraão, a Isaac, e seria Jacó. Que o plano de Deus está acima dos nossos. Isaías diz isso lá no capítulo 55. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Então não foi aquele conflito doméstico na casa de Isaac que impediu de Deus cumprir as suas promessas. Porque Isaac estava olhando além. Falei, não, Deus conserta a história. Alguém disse assim que Deus escreve certo por linhas tortas. Bem, mesmo que as linhas e as curvas da vida do ser humano sejam tortas, mas Deus vai escrever sempre certinho. Então a gente tem que olhar para Deus. A gente não pode se apegar ao presente, até os defeitos do presente. A gente tem que arrepender dos pecados, confiar em Deus e seguir adiante, pedindo a Deus que nos capacite a viver uma vida mais pura, justa, santa e reta aos olhos dele. Mas veja bem, verso 20, Isaac abençoou Jacó e Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, verso 20, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, os três patriarcas mais famosos do Velho Testamento. Jacó, quando estava para morrer, e aqui a gente aprende, gente. O ser humano nasce, cresce, constitui famílias, às vezes constrói reinos, impérios, mas morre. Morre. Abraão e Isaac tinham os olhos no futuro, na ressurreição. E Jacó também. Jacó olhava para o futuro. Então Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Adorou. As turbações da nossa vida, no nosso lar, não
impedem, nem frustram os desígnios de Deus. Está maravilhoso? Seja um homem de fé, hein? Seja uma mulher de fé, seja um jovem de fé. Aqui vem José agora. José tinha 17 anos apenas, um adolescente, quando seus irmãos venderam-no como escravo para o Egito. Depois de 13 anos ali como escravo no Egito, Deus coloca José num posto acima de todos os cidadãos, de ministros, de generais, coloca como um governador, a segunda pessoa mais importante depois de Faraó. Então veja assim, verso 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. José era um homem de fé. José, ele realmente creu em Deus. Foi tentado, foi ameaçado, foi agredido, mas não perdeu a fé nem a esperança em Deus. Que coisa maravilhosa. E nós? Então nós, Abraão, José, Isaac, já viveram a vida deles. Estão na glória com Deus. Eu não tenho dúvida disto. Lembra da parábola do rico, Lázaro, o rico e Lázaro? Abraão estava lá no paraíso. Estão na glória com Deus. Esses homens, esses irmãos do passado, José inclusive diz, olha, quando vocês saírem daqui, José acreditava que Deus ia tirá-los do Egito, como tirou por meio de Moisés. Então José disse assim, leve meus ossos para lá, hein? Eu quero ter sepultado lá em Canaã, junto com os meus pais, porque José acreditava que Deus cumpriria a sua promessa. Esses homens do passado, Abraão, Isaac, Jacó, a gente viu José, eles tinham uma fé inabalável em Deus. Eram homens de fé. Eram homens de uma esperança inamovível, porque olhavam além do seu tempo. Olhavam para frente, olhavam na esperança de que Deus cumprisse suas promessas, como cumpriu. Estavam certos de que Deus, que é todo-poderoso, verdadeiro, fiel, cumpririam as promessas feitas, e assim aconteceu. Então seguiam certos de que quem está no controle não são os problemas da vida, não é Covid-19, não são os governantes, nem os legisladores, nem os juízes. Quem está no controle, no governo de todas as coisas, é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, e que governa tudo para o cumprimento do seu propósito em relação à história do universo. Queridos, nossos dias, desafios são grandes à fé. Hoje tem crentes no Oriente, dizem que nos extremos do planeta, sendo perseguidos, templos destruídos, crentes ameaçados, mas esses irmãos estão morrendo mesmo, sem perder a fé. Aqueles que têm sido assassinos dos cristãos terão que comparecer perante o tribunal de Deus no tempo certo, e Deus vai sim julgá-los com a justiça justa, com a justiça divina e celestial. Os eleitos de Deus jamais serão abalados. Mesmo diante das mais duras provas, perseverarão na fé, na esperança e no amor a Deus. Porque seus olhos, seus corações estão em Deus e não nas circunstâncias presentes. Fortalecem-se na fé e na esperança por meio da oração. É interessante, as pessoas podem tirar a liberdade do ser humano, dos crentes, pode tirar seus bens, pode tirar seu dinheiro, às vezes pode até espancá-los, mas não consegue arrancar a fé do coração, o amor a Deus. Não consegue. Lembra de Policarpo? Policarpo foi amarrado numa estaca e o cônsul disse assim, ó Daniel, você renegar a fé no teu Jesus e a gente te dá liberdade. Aí Policarpo disse, peraí, eu tenho servido 86 anos ao meu Salvador, ele só tem feito bem para mim, como é que eu vou negá-lo agora? Manda as feras, toca fogo logo, eu já estou preparado para me encontrar com o meu Senhor. Adianta aí, gente. Sabe, o crente, ele não retrocede, não recua, não abandona a sua fé em Deus. Seja desses, meus queridos. Então, fortaleça-se na fé, orando,
lendo a Bíblia, tendo comunhão cristã com as pessoas de Deus. Continue confiando nas promessas de Deus, porque Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é verdadeiro e Ele já está a caminho para trazer a doçura da sua resposta aos anseios, a confiança dos seus filhos nas maravilhosas promessas que Ele nos fez. Olhe para frente, olhe com fé, na esperança, firme, seguro na promessa que Deus nos faz, de que ainda que morra, viverá. Tenha um dia abençoado, cheio de fé, certo? Esperança e amor. Que Deus os abençoe. Senhor, que tuas palavras levem alento e alimento ao coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração, que Deus te abençoe.